5 de setembro de 2016. Jogadores da seleção pedem foco e esperam jogo equilibrado contra a Colômbia em Manaus. Palmeiras faz plano para ter Gabriel Jesus no Choque Rei de quarta-feira. De olho na zona do rebaixamento, o São Paulo se prepara para o clássico com o Palmeiras. No primeiro jogo, sem Gabigol, o Santos enfrenta o Inter em Porto Alegre, disposto a se vingar da derrota sofrida no primeiro turno. Corinthians se prepara para enfrentar o Sport e goleiro Cássio quer Timão pensando em um jogo por vez para brigar pelo título. E ainda, os gols do final de semana, a passagem da tocha paralímpica por São Paulo e a esgrima sobre cadeira de rodas, modalidade em que os atletas brasileiros começam a se destacar. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva dessa segunda-feira começa falando da seleção brasileira que segue se preparando para enfrentar a Colômbia amanhã pelas eliminatórias sul-americanas. O treino desse final de semana teve como destaque a presença dos torcedores que compareceram em grande número na Arena Amazônia e com a surpreendente invasão de alguns no gramado, chegando inclusive a derrubar o atacante Neymar. A seleção brasileira segue treinando para o jogo contra a Colômbia, marcado para as 9h45 desta terça na Arena da Amazônia, em Manaus. Acompanhados por cerca de 15 mil pessoas que doaram 15 toneladas de alimentos para entrar no estádio, os atletas fizeram primeiro um treino tático e depois seguiram para um trabalho em campo reduzido. Por fim, houve um rápido treino simulando situações com bola parada. Porém, as imagens que marcaram o fim de semana foram as da invasão de alguns torcedores ansiosos para chegar perto dos craques brasileiros. Neymar foi o jogador mais assediado, sendo inclusive derrubado. É o carinho, né, que existe a parte do torcedor para nós jogadores. Então, só pedir para que tivesse um pouquinho de calma ali para não acontecer nada. Felizmente não passou de apenas carinho por parte dos fãs, nada que atrapalhe os planos de Tite para o importante jogo desta terça. O Brasil, na quinta colocação com 12 pontos, precisa vencer a Colômbia, atual terceira colocada das eliminatórias com 13. Mas não será nada fácil, já que os colombianos vêm de uma sequência de 3 vitórias consecutivas. É muito foco, muita atenção para neutralizar as jogadas deles, fazer um jogo seguro, que a gente vai ficar mais perto aí de conseguir uma vitória. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. A Colômbia é um estilo de jogo muito parecido com o nosso, de toque de bola, então não é um time que vai chegar aqui só para se defender, por isso eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Por ter jogadores de alto nível, então jogadores de alto nível normalmente não querem só se defender, saem um pouquinho mais pro jogo. É uma seleção de muita qualidade, a gente temos que estar focados, assim como entramos contra o Equador, e fazer um belo jogo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A vitória da seleção brasileira sobre o Equador foi algo surpreendente. Ainda mais considerando o resultado, 3-0, que não revela bem o que foi o jogo. Houve um certo equilíbrio no primeiro tempo, até com mais oportunidades do time equatoriano. Aí no segundo tempo o Brasil foi melhor, teve um jogador a mais por um bom tempo, soube explorar os contra-ataques e fez 3-0. Foi uma ótima impressão deixada pelo time do Tite. E pelo próprio Tite, né? Pela maneira como conduziu as coisas com tão pouco tempo de treinamento. Mas o resultado de vitória não invalida nada o que já foi falado no passado. A questão do pouco tempo de trabalho para dar entrosamento para um time, para assimilar um sistema de jogo. O resultado vale pela confiança. Resgata um pouco a autoestima do torcedor e do próprio time que ganha confiança e sabe que pode brigar e bem por uma vaga na próxima Copa do Mundo. Só, mais nada, não muda a realidade do futebol brasileiro, só dá um alento, digamos assim. Né? Então, não se iludam, porque o jogo contra a Colômbia vai ser muito difícil. A Colômbia tem um belo time e o Brasil, sabe, não é porque venceu o Equador por 3-0 em Quito que é uma maravilha toda. É um time que está sendo construído. Portanto, confiança sim, mas menos euforia.
Estou exagerando? Não está não. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel. Boa noite, Gazeta Esportiva. O Brasil vai passar a ter mais um jogo coletivo do que com Dunga, com Filipão, os últimos treinadores. E isso demanda tempo que o Pecker manteve com a Colômbia. A Colômbia é um time realmente já entrosado há bastante tempo. Tem também jogadores de alto nível, de alta qualidade. E tem mostrado contra o Brasil que os jogos são sempre equilibrados, né? E outra coisa, tensos. Muita briga, muita confusão. Teve expulsão do Neymar, teve condição do Neymar. Teve expulsão do Neymar depois do jogo. Então, quer dizer, é muito pontapé. Os jogos são extremamente brigados. Quanto mais o Brasil puder evitar esse tipo de confronto, melhor. Porque o jogo é na Amazonas, já é uma condição de um calor absolutamente fora do padrão, mas mais favorável aos colombianos do que aos brasileiros. Então é preciso tomar muito cuidado. A boa notícia é que está mantido o mesmo time, ou seja, vamos partir por uma tentativa de se montar realmente um grupo, um jogo taticamente trabalhado, coletivamente trabalhado, mas é muito difícil. Se o Brasil empatar o jogo não vai ser nenhum absurdo. Não pensem que toda hora vai sair 3-0, a coisa não é bem assim. Vamos com calma. Se sair, ótimo, mas não é o normal. Bom, em partida atrasada da 19ª rodada, o Botafogo recebeu o Grêmio, venceu e abriu distância na zona de rebaixamento. Veja os gols com destaque para o golaço do meia Camilo. No estádio Edson Passos, o Fluminense abriu o placar contra o Figueirense aos 13 minutos. Wellington cruzou da esquerda e Gustavo Scarpa tocou de cabeça. 1-0 Flu. 6 minutos mais tarde, o zagueiro Renato Chaves mostrou oportunismo após confusão dentro da área e ampliou. 2-0. Na volta do intervalo, Carlos Alberto arriscou de fora da área e marcou um belo gol. 2-1. O empate do Figueirense aconteceu aos 15. Ayrton cruzou na área e o zagueiro Nirley deixou tudo igual. 2-2. Mas Magno Alves, de peixinho, fez mais um e garantiu a vitória do tricolor carioca. Final, 3-2 Fluminense. No estádio Luso-Brasileiro, o Botafogo conseguiu boa vitória contra o Grêmio. Camilo, em uma linda bicicleta, fez um dos gols mais bonitos desse Brasileirão e abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Sassá bateu cruzado e anotou o segundo dos donos da casa. O Grêmio ainda descontou no segundo tempo com Batista, mas ficou assim. Final, 2-1 Botafogo. Ô Flávio, Grêmio e Botafogo havia uma expectativa muito grande, ou melhor, Botafogo e Grêmio, né? Havia uma expectativa muito grande em torno desse jogo, porque era um jogo que encerrava o primeiro turno e o Grêmio com possibilidades, inclusive, até de terminar ali na ponta. E, de repente, o Grêmio não jogou absolutamente nada. Perdeu por 2-1, e se tivesse tomado de 3-1, 4-1, não seria nenhuma injustiça. Ou seja, o Grêmio também é muito irregular, né? Um time que você coloca como candidato ao título, acha que vai brigar, conquistou 1 ponto só dos últimos 9 disputados e tomou um totó do Botafogo. O Botafogo estava lá brigando para não cair, agora já é 11º, e o Grêmio estacionou na 6ª colocação. Para santistas e corintianos, o resultado foi sensacional, porque o Grêmio, se vencesse, passaria os dois, né, e assumiria um lugar no G4. Para o São Paulo não foi bom, né? Que o Botafogo passou o São Paulo, Sassá agora também é artilheiro do time, e o Botafogo assimilou bem a saída do Ricardo Gomes, estava fazendo um bom trabalho por lá, e o filho do Jairzinho até agora está praticamente total aproveitamento. É isso aí. A Série B teve rodada completa nesse final de semana. 2 jogos terminaram em 0-0. No sábado, o clássico goiano entre Vila Nova e Atlético, e no domingo, o confronto entre Ceará e Avaí. Nas outras partidas, destaque para mais um jogo sem vitória do Vasco. Mesmo perdendo para o Bahia, o Cruz Maltino continua líder da Série B. O Brasil de Pelotas venceu o Goiás pelo placar de 2-1, subiu 3 posições na tabela e assumiu a vice-liderança da Série B. A equipe gaúcha tem o mesmo número de pontos do Atlético Goianiense, porém com uma vitória a mais. O time mais beneficiado com os resultados da rodada foi o Luverdense, que bateu o Paysandu e passou da 14ª para a 10ª posição. 3-1 para cima do Papão e de virada. A equipe de Belém permaneceu em 15º a apenas 4 pontos da zona do rebaixamento. Em Osasco, jogo de 6 gols para Oeste e Paraná. O empate por 3-3 deixou as equipes em situação semelhante. O time paulista desceu uma posição e está em 13º com 30 pontos ganhos. Uma colocação abaixo vem o Paraná, com os mesmos 30 pontos, mas com saldo menor.
Ambas as equipes brigam com o Vila Nova, Avaí, Paysandu e Goiás para não encostarem na zona da degola. O Londrina levou a melhor diante do Joinville e alcançou a 6ª colocação. Zé Rafael garantiu a vitória pelo placar de 1-0. O CRB, até então 3º colocado, visitou o Criciúma com a chance de ficar a 1 ponto do Vasco na tabela. Mas a equipe do Sul não deu mole e por pouco não venceu a partida. O gol de Diego Jussani, a 3 minutos do fim, assegurou o CRB no G4 da competição, 1-1. No Maranhão, o Náutico bem que tentou surpreender o Sampaio Corrêa. Vinícius estava numa noite feliz e conseguiu 2 gols para cima do Timbu. Só que ele não contava com as atuações de Pimentinha e Elias. Cada um deles marcou 2 gols e construíram a vitória do Sampaio por 4-3. Apesar de estar na 8ª posição, o Náutico ainda tem chances reais de alcançar o G4. Do lado maranhense, a lanterna da Série B parece um anúncio da queda. 10 pontos é a diferença entre o Sampaio e o primeiro time fora do Z4. E o Vasco somou a 2ª derrota seguida no campeonato. Jackson marcou para o Bahia e assegurou a 7ª colocação. A equipe do Rio segue líder, mas agora com o Brasil de Pelotas e Atlético Goianiense a apenas 2 pontos atrás. Essa história do jogo coletivo, né? O Oeste / Audax está com muita dificuldade porque ficou metade, perdeu todos os jogadores e faz jogos extraordinários, mas acaba tendo alguma irregularidade. De qualquer forma, o jogo coletivo, quem propõe muito bem é o técnico agora do Oeste, o Fernando Diniz. Passar um recado legal para você. Recado da nossa Baltec, do nosso Zé Mauro Negro. As chuvas deixaram marcas nas paredes da sua casa. Sabe aquela umidade que aparece na parede perto do chão, que deixa aquelas bolhas horríveis? E a sua tendência é estourar a bolha e pintar. Não adianta. A Baltec tem inovações e elas vão te ajudar a acabar com esse problema. Não adianta só pintar, você tem que aplicar o Baltec Rodapé. O Baltec Rodapé é um impermeabilizante que você aplica como se fosse uma massa corrida na sua parede. É muito fácil de aplicar, deixa um acabamento lisinho, super branco, e aí sim você dá uma demão de tinta. Só pintura não resolve. Aplique antes o Baltec Rodapé na umidade. Agora, você quer renovar o seu piso, dar um brilho bonito, deixar com cara de novo, legal, vai de Baltec Transparente. O Baltec Transparente é um verniz impermeabilizante para pisos, que deixa um brilho lindo e parecendo novo, sem ter que quebrar nada. Então você já sabe, para proteger o seu piso ou a parede do lado de fora lá da sua casa contra a pichação, use Baltec Transparente. E guarde essa marca do nosso Zé Mauro Negro, engenheiro, sempre com novidades. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Beleza? Beleza, Flávio Prado. E na quarta-feira acontece a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Neste domingo a tocha passou aqui por São Paulo e Matheus Castro acompanhou. O Brasil enfrenta diversos problemas que atingem toda a população. Para os brasileiros que apresentam algum tipo de deficiência, a situação consegue ser ainda pior. Entretanto, há uma chama de esperança que acredita que esse cenário pode melhorar. Este domingo foi a vez de São Paulo receber o revezamento da tocha paralímpica, um dos maiores símbolos dos Jogos. Este evento foi marcado por uma programação para lá de especial, com diversos shows e apresentações. 102 condutores percorreram 13 quilômetros e 880 metros pelas ruas da maior cidade do país. O trajeto começou no Centro Paralímpico Brasileiro, no Jabaquara, onde a tocha foi acesa. Depois, o revezamento veio para a Avenida Paulista. Parecia um domingo típico, na via mais famosa de São Paulo, que mais uma vez estava aberta para pedestres e ciclistas. O clima estava tranquilo e a passagem da tocha animou os paulistanos que estavam por perto. Vencedor de 2 medalhas olímpicas, o judoca Rafael Silva passou a tocha para Wesley Moll, o técnico da seleção brasileira de futsal de surdos no Mundial de 2011. Wesley foi recebido com muito carinho pelos pedestres que estavam por ali. Ele ainda se esforçou para dizer algumas palavras. Graças à Paralimpíada, a população parece que está simpatizando com a causa. Eu acho super importante, apoiar. É um evento
super sério, né? Acho que incentiva outras pessoas que têm algum tipo de deficiência, principalmente quem não tem nenhuma, né? Que reclama aí da vida e na verdade tem que acordar e batalhar. E acho que eles são um grande exemplo para isso. Seria mais importante dar uma opção ao esporte paralímpico, que incentivaria também outras pessoas a sair e procurar uma melhora para si. A programação seguiu para o Parque Ibirapuera, onde foi realizado o encerramento do revezamento da tocha paralímpica em São Paulo. O próximo destino da chama é Joinville e logo depois o Rio de Janeiro, na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos nesta quarta-feira. Diferente de outras modalidades paralímpicas que a gente mostrou aqui no Gazeta Esportiva, como o futebol de 5 e o atletismo, em que o Brasil coleciona medalhas, a esgrima sobre cadeira de rodas é um esporte em que os nossos atletas estão apenas começando a se destacar. Em Londres, veio a primeira medalha. No Rio de Janeiro, o sonho é aumentar o número de pódios. E a Marina Paniza vai mostrar pra gente um pouquinho mais desse esporte. Em 1953, a esgrima foi adaptada para atletas com deficiências locomotoras. Surgia assim a esgrima sobre cadeira de rodas. Os atletas, no entanto, não precisam movimentar a cadeira durante a disputa. Ela deve ser colocada num fixador sobre a pista e a distância é ajustada conforme a envergadura dos esgrimistas. Além disso, a cadeira utilizada é um modelo especial de combate. Possui um lado livre para os competidores realizarem os movimentos. Muitos atletas da esgrima sobre cadeira de rodas nasceram com deficiência ou sofreram acidentes. Mas um caso na seleção brasileira chama a atenção. Mônica Santos possuía os movimentos das pernas até 2002, quando a gravidez da filha mudou sua vida. Eu tive um angioma medular, que é uma variz na coluna, que ele enche de sangue, aperta a medula e aí acaba comprimindo todos os seus movimentos. Até 8 meses, provavelmente eu ia ficar tetraplégica. Mas aí, graças a Deus, ele estabilizou, eu fiquei em repouso, já que eu não quis interromper a gestação. Mas Deus disse, tu não tirou uma vida, então eu vou deixar tu apenas paraplégica. Ela me tornou uma pessoa bem melhor. Hoje eu sou uma pessoa bem mais feliz de quando eu andava. E ela é meu anjo. No Brasil, a prática ainda é recente e não tem muita tradição. Mesmo assim, em Londres, o Brasil faturou pela primeira vez uma medalha na modalidade. E foi logo um ouro com o gaúcho Giovanni Guissoni. Quem foi medalhista em Londres já entra favorito. Então, ele carrega e ele tem que administrar o ônus de ser um campeão olímpico. Isso aí é natural para todo medalhista, carrega esse ônus e está administrando perfeitamente. Muito legal, né? Um exemplo pra gente de inspiração. É o seguinte, você pode acompanhar o Gazeta Esportiva nas redes sociais do programa. Tem o twitter.com/Gazeta Esportiva, tem a página do Gazeta Esportiva no Facebook, do Gazeta Esportiva, site da TV também. E você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br, e tem a nossa página no YouTube do programa Gazeta Esportiva, youtube.com/Gazeta Esportiva. Escreve Gazeta Esportiva e você vai curtir todas as redes sociais, tá bom? Quero aproveitar para mandar um beijo para um telespectador nosso, que é lá de Minas Gerais, eu esqueci o nome dele. Não, o nome dele é Jeremias. Benedito, acho, Jeremias. Eu vou trazer a sua cartinha amanhã e leio direitinho o seu nome, tá bom? Mas ele escreveu uma carta linda para mim, eu achei que estava aqui comigo, tem um monte de cartinha, mas eu esqueci a dele. E um beijo para o senhor Roldão Aires, que escreveu um livro de poesias e mandou para mim também. Um beijo, seu Roldão, para o senhor, muitas felicidades. Estou lendo as poesias aqui todas, tá bom? Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai falar sobre preparação dos times paulistas para a rodada do meio de semana do Brasileirão e muito mais. Até já. O Gazeta Esportiva volta falando do São Paulo, que deve ganhar um importante reforço para o clássico contra o Palmeiras, quarta-feira, na Arena do Verdão. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Em busca de paz, os jogadores tentam retomar a rotina no São Paulo. O atacante Chaves, por exemplo, recebeu uma visita especial da sua pequena filha. Mas a pressão por aqui ainda continua grande. Jogar em clube grande, você sempre vai estar pressionado por resultados. Já o técnico Ricardo Gomes ganhou um motivo para diminuir a lista de preocupações. Rodrigo Caio, que sentia dores musculares, treinou normalmente e pode ser a novidade para o clássico com o Palmeiras.
O que causa preocupação neste momento são os 4 pontos de distância para a zona do rebaixamento. Denis viveu essa experiência no ano de 2013 e sabe que o sinal de alerta tem que estar ligado. O sinal de alerta ele é aceso o campeonato inteiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo. Se eu não me engano, em 2013 a gente entrou em alguns jogos na zona de rebaixamento. E eu sei o quão é difícil sair dessa situação. No primeiro turno, uma vitória sobre o líder do campeonato no Morumbi por 1-0. Será que neste momento o clássico ajuda ou atrapalha? A gente tem um clássico, não tem como fugir disso. A gente está numa situação que não é favorável, não é boa. A nossa equipe precisa de resultados positivos o mais rápido possível. E o próximo jogo é um clássico. A nossa equipe está muito focada e sabe que vai ser difícil esse jogo. Mas temos que entrar em campo e fazer o nosso melhor. Jogo que para o São Paulo é muito complicado. Para o Palmeiras nem tanto. O Palmeiras... Mas pensa, se o São Paulo ganhasse o jogo, dá uma bela baixada de bola. Sim. Teoricamente, no final de semana ele tem o Figueirense em casa. Teoricamente, o jogo para 3 pontos. Então, se você considerar, Celso, até um empate para o São Paulo... Não é um mau negócio. Não, porque ele, embora não fique bem na tabela, eu acho que classificação para a Libertadores é um negócio que dentro da normalidade do São Paulo não vai pleitear. Se ele fizer 4 pontos nesses 2 jogos, está legal. E clássico tem essa vantagem de você poder reabilitar, né? Perder mais ou menos o normal. É claro que vai gerar confusão e tal. Mas acho que o clássico, dentro da pergunta que foi feita, se foi bom ou ruim ter um clássico agora, acho que para o São Paulo é legal, porque se ele ganhar, ele dá uma respirada. O problema é que é contra o líder do campeonato, cheio de desfalques, fora de casa. São Paulo cheio de desfalques. Cheio de desfalques. Quer dizer, se você avaliar o momento dos 2 times, é uma coisa assustadora. Eu estou considerando a hipótese de um bom resultado. Um bom resultado. Se perder, vira mais confusão ainda. E a missão do São Paulo é muito difícil. Muito difícil. Favorito é o Palmeiras, claro. Favorito é o Palmeiras. Agora, se ganhar, se empatar, já acho que já está uma aliviada legal. Já dá uma aliviada. Então, o Muricy fala muito isso, que o futebol ele não dá folga para você comemorar uma vitória, mas em compensação ele te dá uma chance de reabilitação a cada 3 dias. Demorou até demais para o São Paulo, né? O jogo deveria ter sido ontem, mas com essa palhaçada que eu também tenho culpa, né? De não ter jogo quando a seleção joga. Já me arrependi, estou falando de novo. O jogo deveria ter sido ontem. Infelizmente demorou mais tempo para que o São Paulo tivesse essa oportunidade de jogar contra o Palmeiras. Eu ainda gosto dessa pausa da data FIFA, mas o São Paulo, Flávio, esse jogo contra o Palmeiras, diferentemente de Corinthians e Palmeiras, tem aquela história, quando um está mal, é o que vence. Envolvendo o São Paulo não tem muito isso, né? Quer dizer, não que eu me lembre. O São Paulo ganhou, né, no primeiro turno. Ganhou no primeiro turno. E o Palmeiras já sempre foi apontado como favorito. Vamos ver. Vocês sabem que o mundo está ficando muito pequeno, né? O planeta Terra é um ovo já, praticamente, né? Então eu quero aproveitar e mandar um beijão para o nosso repórter Felipe Sboril e para a esposa dele, a Cris. Eles estão assistindo Gazeta Esportiva sentados lá na Fontana di Trevi, na Itália, em Roma. É muito chique isso demais, né? É demais isso, não é, gente? Tomando um vinho ali na Itália, na Piazza Navona, tá? Porque ele entende de vinho pra caramba. Sboril, boas férias, beijão pra você e pra Cris, tá bom? Abraço. Lá em casa tem vinho. Um abraço. Você fala isso pra gente. Pois é. E ele jogou moedinha na Fontana di Trevi, tudo, fez pedido. Eu não entro nessa história, nunca joguei uma moeda. Nunca jogou? Eu jogo umas 20, 30. Não, eu já joguei moeda e deu certo. Eu jogo pra caramba. A moeda ali, na verdade, vale pra você voltar. Então, sempre a gente volta, né? Eu voltei, agora você jogou. Então jogue moedas aí, tá? Manda bala. Joga uma por mim lá, Cris, por favor, joga. Não tá difícil eu viajar. Olha, beijo pra vocês. Depois do treino de hoje, o técnico Ricardo Gomes foi prestar depoimento sobre aquele episódio da invasão de torcedores uniformizados ao CT do Tricolor. Essa notícia é destaque de hoje do site gazetesportiva.com. Já visitou o site? Tá bom. Olha, foi ouvido lá o treinador Ricardo Gomes na Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva. O treinador foi convocado pela delegada Margarete Barreto para dar a versão dele dos incidentes daquele dia. O Ricardo Gomes foi um dos poupados pelo
pelos São Paulinos, já que havia chegado dias antes ao clube. E no dia da invasão, os jogadores Wesley, Carlinhos e o Michel Bastos chegaram a ser agredidos. Vários objetos, como bolas, uniformes de treino, foram furtados. Uma vergonha mesmo que aconteceu lá no CT do São Paulo, né? Eu só espero que tenha um desfecho diferente do que foi. Você lembra de 2014, quando teve aquela invasão? O Mano Menezes era técnico do Corinthians, o Corinthians perdeu de 5 do Santos no Campeonato Paulista. Uma centena invadiu lá, também num clima muito parecido. Aí um juiz emitiu a seguinte sentença absolvendo os torcedores, dizendo que eles estavam nervosos porque agiram com paixão, porque o time deles, com jogadores milionários, não rendeu aquilo que se esperava. A doutora Margarete, eu conheço, ela é do bem, ela tenta muito fazer isso, mas a justiça costuma arrebentar todas as investigações. Agora, se coloque no lugar do Ricardo Gomes. Você vai depor contra os bandidos, falar que os caras são isso. Aqui batata quente que falar tudo aquilo que você pensa e sabe deles. Os caras têm o telefone da sua casa, sabem onde o seu filho vai e tal, porque é máfia, é gente perigosa. Não vai falar nada. É complicado, né? Você falava? Eu acho que aí tem que falar, Flávio, tem que falar a real. Como diz uma velha música do Rapa, né? Paz sem voz é medo. Então, uma hora tem que dar um basta. Eu sei, mas quando você sabe o grau de proteção que esses caras têm, é complicado. Eu falaria, não. E o que eu fico curioso é que você não vê nenhuma manifestação da Secretaria de Segurança Pública nesse sentido, sabe? Faz, às vezes, uma fumacinha, como fez no passado. Eles têm por isso que eu estou te falando, que o tamanho deles é muito grande. Tem muita gente por trás envolvida. Então, você vai se meter com isso, você vai se expor, sobra para sua família. Então, se quiserem fazer uma investigação sigilosa e não divulgar que ele... E gente que não esteja envolvida com eles, né? Porque senão não adianta. Você não... Eu lembro muito daquele filme O Senhor dos Anéis. Né? Vai chegando, não adianta nada. É tudo uma coisa só. Do outro lado do muro, na Barra Funda, o Verdão também se prepara para o choque rei de quarta-feira e parece que o Palmeiras estuda uma maneira de trazer o Gabriel Jesus para o Clássico. Lá na Academia de Futebol está o repórter Alexandre Silvestre, mas a gente volta para a câmera grande para mostrar o Silvestre que está lá neste momento. Boa noite, Silvestre. Que plano é esse para o Jesus atuar contra o São Paulo? Um milagre? Fala, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Palmeiras estuda fretar um jatinho, um avião particular, para antecipar a volta do Gabriel Jesus, que está com a seleção brasileira. O Gabriel joga amanhã as eliminatórias em Manaus contra a Colômbia. A ideia é trazer o Gabriel na madrugada de terça para quarta, para ele se concentrar com o elenco palmeirense, dormir a quarta-feira inteirinha e ficar à disposição, quem sabe, para começar jogando ou no banco de reservas o clássico de quarta-feira, 9h45 da noite, contra o São Paulo. O treinamento de hoje foi fechado. O Palmeiras tem essa dúvida no ataque. Se não der para o Gabriel, joga o Rafael Marques, carrasco do São Paulo, em jogos no Allianz Parque. Ano passado foram 2 partidas, 2 goleadas do Palmeiras. Campeonato Paulista 3-0, 2 gols do Rafael Marques. Campeonato Brasileiro 4-0 para o Palmeiras na nova Casa Alviverde, com 1 gol do Rafael Marques. E a outra dúvida no meio de campo, o Moisés está em tratamento, torceu o tornozelo, deve jogar. Se ele não puder ser escalado pelo Cuca, o que parece ser pouco provável, imagino que entre de volante o Thiago Santos. O Zé Roberto foi o entrevistado do dia, treino fechado hoje na academia, assim como amanhã. Está virando realmente praxe dos clubes, todos os clubes de São Paulo fecham todos os treinamentos, em véspera de jogo, início de semana, jogo decisivo, jogo clássico, jogo menos importante. Treino é fechado, é a nova moda, é a tendência. E o Zé Roberto falou justamente sobre o aproveitamento do Gabriel Jesus. Zé Roberto é um quarentão, tem 42. Ah, os meus 19 aninhos, hein? Vamos ouvi-lo. Com 19 anos, eu jogava um jogo num dia, outro jogo no outro, muitas das vezes. Eu lembro... eu com a cidade, eu estava com gás, tem muita vitalidade, muita força e sem sombra de dúvida ele vai jogar na terça e o Palmeiras com certeza já está cuidando, né, da logística para que ele possa vir direto para a concentração, para o jogo, se iniciar, se ir para o banco, se entrar no segundo tempo. Eu não sei, o que eu sei é que com certeza ele vai estar com gás para nos ajudar nesse jogo.
Outra questão importante. Na sexta-feira, o Cuca deu uma entrevista à Rádio Globo do Rio de Janeiro, ao jornalista Heraldo Leite, dizendo que pretende voltar para o futebol chinês em 2017. O Cuca foi o técnico do Shandong Luneng entre 2014 e 2015. Essa declaração pegou mal aqui no Palmeiras e o Zé Roberto tratou o assunto dessa maneira. Pela minha experiência, eu acredito que... Eu não sei, eu não estava aqui na coletiva dele, mas eu acredito que ele não declarou que vai para a China. Eu acredito que não, porque o Cuca está com uma possibilidade muito grande, né? Ele, como nós jogadores, de sair campeão do Campeonato Brasileiro. Eu acho que na cabeça dele pensa mais em conquistar esse título e disputar uma Libertadores pelo Palmeiras do que ir para a China. Eu vou dar um exemplo meu. Eu estava praticamente, no meio do ano, praticamente declarei que eu ia me aposentar. É difícil eu ficar em casa assistindo o jogo e comendo pipoca, né? Eu não acredito nessa declaração do Cuca, não. Só que depois dessa entrevista, o Cuca chamou os repórteres para uma conversa reservada, sem câmeras, sem equipamentos, microfones, gravadores, e pediu para avisar a torcida através dos jornalistas que ele está 100% com a cabeça no Palmeiras. Eu indaguei o Cuca sobre o que ele disse para a Rádio Globo do Rio de Janeiro na sexta-feira, mas você não revelou essa vontade de voltar para a China em 2017? Sim. É uma ideia distante, né? Eu tô com a cabeça no Palmeiras, por favor, tô feliz aqui. Vocês vão ter que me aguentar por mais algum tempo. Palavras do técnico Cuca, e eu entendo muito bem o professor do Palmeiras, porque eu também, Michele, sou um cara bipolar. Opa, Alexandre Silvestre, que isso. Mas é bom que o Cuca fique aqui no Palmeiras, ninguém quer que ele vá embora. Gente, nada a ver. O contrato dele acaba no fim do ano, o presidente será trocado. É uma situação que... Não, fica, Cuca. Mas aí é que tá, é uma coisa profissional. Isso, se ele tiver uma grande proposta, for interessante, ele já me disse que morar na China é terrível. É horrível. Mas... Não tem banheiro, gente, banheiro é na... Então, são casas pequenininhas e tal, até pela cultura do país. Mas quando você vai no banco... A privada é um buraco no chão. Pois é, mas quando você vai no banco, fica tão agradável. Sério? Depende do lugar. Mas quando você vai... Lugar público. Quando você vai... Mas ele não vai precisar do lugar público. De qualquer forma, gente, shopping, na hora que você vai no banco, o Candinho sempre falava isso. O Candinho falava, olha, às vezes eu estava na Arábia, bati uma tristeza, sentia falta da... Aí olha a conta, né? Aí eu pegava a minha conta bancária. Acabava na hora a tristeza, entendeu? Então, o cara tem que pensar nele e na família dele. E posso garantir que o Cuca está 100% ligado para ser campeão pelo Palmeiras. Agora, quando acabar, se tiver uma proposta chinesa e ele for embora, eu vou entendê-lo perfeitamente, porque ele é um profissional. E mesmo que ele assinasse um contrato agora com um clube chinês, no Brasil a gente precisa evoluir muito ainda. É muito cheio de mimimi. Vou dar 2 exemplos envolvendo o Guardiola. O Heinz estava lá trabalhando com o Bayern, faltavam 6 meses, tinha que disputar uma Liga dos Campeões, o clube já anunciou que o Guardiola ia assumir 6 meses depois, o Bayern foi campeão com o Heinz. O Manchester City anunciou que ia ter o Guardiola antes de terminar o campeonato. O Pellegrini foi para a China. Exatamente, quer dizer, então é uma questão profissional. O fato de você assinar, o treinador assinar o contrato com outro clube, não significa que ele perdeu o interesse em isso é uma coisa muito brasileira, que acha que não existe comprometimento. Existe um contrato profissional. Enquanto durar esse contrato profissional, você vai servir ao clube, vai servir à empresa, como manda a ética e quando manda até mesmo as circunstâncias de um contrato. Não vejo depois problema, que terminou o contrato, ponto, não tem essa. Mas o que eu quero é que o Palmeiras mantenha o Cuca. Conversa, como se, falta comprometimento com o clube, já está pensando no dinheiro de lá. Mas normal. Como qualquer pessoa pensaria. Com qualquer pessoa. Ele poderia ter assinado agora, não ia mudar absolutamente nada. Para treinador é diferente, mas para jogador eu acho melhor assinou, vai embora. Agora para treinador eu não vejo mal nenhum, porque o treinador não vai se machucar. Uma informação hoje, e é uma informação, não é o que eu acho, nem o que eu deixo de achar. Houve mudanças na legislação da UADA. O caso do Gabriel, do Arouca é muito parecido com o caso do Iago, só que a legislação é outra. Pós-Olimpíada a coisa mudou.
Palmeiras, eu não estou culpando, eu estou dando uma informação. A tendência, pela nova legislação, o Arouca pegar 2 anos de punição. Houve um pedido da promotoria para que a pena do Alexandro suba de 2 para 4 anos. Os médicos do Palmeiras muito provavelmente serão chamados do CRM. Eles falam essa coisa de mau uso da medicina. Eu não estou falando, eu não entendo nada disso, eu só estou dando uma informação. O Palmeiras está muito tranquilo, tomara que esteja, não quero que ninguém pegue 2 anos, nada. Só estou dando uma informação. É bom ficar esperto que houve uma mudança radical na legislação. E é bom lembrar que quem deu o furo do doping do Alexandre foi o Flávio Prado, né? Só para lembrar. Eu não falaria sem estar informado, né? E atenção, atenção! Em breve começa, sabe o que, gente? A votação para escolher os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro do Troféu Mesa Redonda. Certo, Flávio Prado? Opa, vai ser espetacular, uma festa maravilhosa, tem muito jogador bom aí, vamos ter uma festa imperdível na terça-feira, logo depois da última rodada do Campeonato Brasileiro. E a nossa Lux Color e a nossa Baltec estarão mais uma vez com a gente na 13ª edição do Troféu Mesa Redonda, Michele. É isso aí. E ó, só para dizer uma coisa, o site de votação do Troféu Mesa Redonda está um evento. Vai começar dia 12 a votação. Segunda-feira. Então... vou estar de férias, hein? Semana que vem é a outra, tô de férias. De novo? Mas... Como de novo? Uma coisa... Desde que eu tô aqui já tem 26 férias. Uma coisa é licença maternidade, é que eu tive muito filho. Outra coisa é férias, tá bom? Agora são só 15 dias de férias. Vai o casal ou vai... Vai o casal. Eu e meu marido, que é o Bruno, e meus filhos e a família toda. Papagaio, cachorro, bicicleta, todo mundo. Muito bom. Por que você bota indo nele? Não, as coisas mudaram. Hoje a mulher vai, o homem, o marido fica, é legal. Ai, me irrita muito, Flávio, fazendo isso. Tem gente que acha que eu sou casada com o Celso. O Celso não é meu marido, deixa claro aqui. Desde o Celso quando? Não é meu marido. Segue o jogo, gente. Vamos lá. Siga o jogo. Você também não se manifesta, Celso? Claro. Fala. Essa é a ideia. Quanto mais estrela você dá, pior Não é fica. nada. Você fica quieto, você gosta da brincadeira. E Fátima Bernardes eram os mais velhos. Agora já não são mais. Bora. Quinto colocado no Brasileirão, com 36 pontos, 7 atrás do líder Palmeiras. O Santos começou a semana em clima de festa e cheio de confiança para o confronto contra o Inter na próxima quinta, em Porto Alegre. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Repelé acompanhando o treino do Peixe. Ovos e farinha na cabeça de Vitor Bueno. Foi assim que o meia do Santos comemorou o aniversário de 22 anos. A brincadeira mostra que o clima continua bom no Peixe, apesar da saída de Gabigol, negociado com a Inter de Milão. Um cara que alegra muito o ambiente, né? É um cara que é identificado com o torcedor, mas que o torcedor sabe que ele fez muito pelo clube, sempre se dedicou. Com certeza vai fazer falta, mas eu acho que agora já passou. A despedida de Gabigol foi com derrota. 1-0 para o Figueirense na Vila Belmiro. Resultado que tirou o Santos do G4 do Brasileirão. Foi a segunda derrota do Peixe dentro de casa em toda a competição. A outra foi para o Internacional, mesmo adversário que a equipe enfrenta nesta quinta-feira em Porto Alegre. A hora é de ir à forra para voltar à zona de classificação para a Libertadores. Sabemos que lá é complicado se jogar, treinamos, estudamos o time deles. Esperamos fazer um grande jogo e, como você falou, eles ganharam daqui da gente. Então a gente não tem que pensar nisso, a gente tem que pensar em ir lá e fazer o nosso resultado. O que pesa contra é o fato que o Santos não tem tido bom desempenho contra times que estão brigando para sair das últimas colocações. Mas contra o Inter será preciso reverter essa situação para não ficar longe da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que não tem jogo fácil no Brasileiro, né? Ainda mais tratando do Inter, um time grande. A gente sabe que não condiz um pouco da grandeza do clube, o posicionamento que eles estão. Mas cabe a nós fazer a nossa parte, então esperamos fazer um grande jogo e deixar para que eles depois se resolvam. O assunto agora é o Coringão. O goleirão Cássio fez a alegria de centenas de torcedores num evento realizado lá no bairro do Ipiranga, pertinho de casa, aqui na capital paulista. Veja na reportagem do Garrafa. Apesar da folga no calendário, a agenda do goleiro Cássio foi movimentada no final de semana. No sábado pela manhã, treino no CT. E na sequência, um encontro com torcedores para uma tarde de autógrafos. Entre os fanáticos, homens, mulheres
crianças e até um torcedor ilustre. O caso do jornalista corintiano assumido, Celso Zelt. Eu costumo falar que o Cássio é o goleiro que vai ficar marcado para a história, independentemente de qualquer coisa, pelos grandes momentos, né? Ele é o goleiro que, na hora que foi chamado, na Libertadores, no Mundial, ele esteve presente. Para Cássio, todo esse carinho do torcedor não é novidade. Quando a gente tem uma folga, assim, não tem jogo, poder estar perto do torcedor, poder dar um abraço. Em vários lugares que eu fui, um simples abraço significou muito para muitas pessoas, então para mim é muito gratificante poder estar perto do torcedor corintiano. Com tanto carinho da Fiel, Cássio já até perdeu a conta de quantos autógrafos deu na carreira como goleiro do Timão. Dei bastante, mas não tenho muito noção assim de quantos. Apesar de todo o carinho com o goleiro corintiano, o torcedor está mesmo preocupado com o futuro do time na sequência desta temporada. E para responder esta questão, nada melhor do que o goleiro do Timão. Vai-se os jogadores e o Corinthians continua, né? A gente tem uma equipe qualificada e a gente vai brigar jogo a jogo. Acho que os resultados vão mostrar o que a gente vai disputar por título, Libertadores. Então, mas jogo a jogo, tentar fazer o máximo a cada jogo para nos mantermos lá no G4 e quem sabe brigar pelo título. E agora à tarde o Timão trabalhou no CT Joaquim Grava, de olho no jogo com o Sport, quinta-feira. Veja. É isso, Michele. Os jogadores do Corinthians iniciaram preparativos para a partida da próxima quinta-feira contra o Sport na Arena, na sequência do Campeonato Brasileiro. E com a saída de vários jogadores titulares do elenco corintiano, o técnico Cristóvão está tendo que lançar mão de jogadores vindos da base. Foi o caso do lateral Léo Príncipe na partida contra o Fluminense. E isso deverá ser uma constante até o final desta temporada e principalmente para o próximo ano. A garotada da base comemora. A princípio tá melhorando, né? A torcida cobrou muito, a diretoria, mas aos poucos dá pra ver que tá melhorando. Temos 9 jogadores, se não me engano. Então, por necessidade e por qualidade, a base está subindo e está comprovando que pode ser usada. Léo Príncipe automaticamente é a reserva do lateral Fagner, que está na seleção brasileira. Mas o jogador pode assumir a condição de titular no próximo ano, pois o noticiário dá conta de que Fagner, na próxima temporada, pode deixar o Timão. Será que o garoto Léo Príncipe está pronto para segurar essa pressão? E nenhum jogador que sobe da base está pronto, né? Porque são anos de carreira, eu acho que o jogador da base tem que sempre trabalhar para melhorar. E com a venda do Fagner eu vou tentar melhorar cada vez mais, se ele for vendido ou não, para poder corresponder ao time titular. Léo Príncipe está de sobreaviso se será ou não titular na próxima quinta-feira. Até porque Fagner, o titular absoluto, está apenas na reserva da seleção brasileira. A seleção que joga na terça. E Fagner já estará aqui na quarta. Mas caso Cristóvão queira contar com o garoto, Léo Príncipe avisa que está pronto. É claro que eu sempre vou querer jogar, né? Como todo jogador quer ser titular para poder jogar. Mas se o Fagner quiser jogar e tiver condições de jogar, é claro que ele vai ter oportunidade. Como jogador de seleção brasileira, eu vou aceitar com muita tranquilidade. Finalizando, Michele, para a partida contra o Sport na próxima quinta-feira, Wilson deve ser novidade na zaga. Pelo menos se movimentou hoje entre os titulares, já que Balbuena está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E no ataque, Luca pode aparecer como novidade no lugar de Guilherme. Pelo menos foi assim que treinou o Corinthians aqui no CT Dr. Joaquim Grava. Informações do Corinthians para o Gazeta Esportiva. É legal ver, né, Flávio, um garoto assim com personalidade, né, que sabe o que fala, seguro de si e nem um pouco deslumbrado. Nenhum garoto da base chega pronto. Parabéns ao Léo Príncipe, uma declaração muito consciente. E você vê, né, um jovem dando uma entrevista coletiva, poderia se, né, parecer deslumbrado, tal, mostra uma, sabe, o Corinthians... O Corinthians não está jogando bom futebol, tem um jogo importante contra o Sport, mas não querem alcançar o Corinthians. Então ele vai seguindo a vidinha dele. E no ano que o Corinthians está vivendo com tantas perdas, você está entre os 4, olha, merece reverência e merece também uma boa chacota dos outros, né? Porque, pelo amor de Deus, né? O Corinthians foi totalmente desmontado, está repondo num nível bem abaixo. Estou falando financeiramente, de repente os caras surpreendem. Está tendo que colocar os meninos da base e continua entre os melhores. É realmente digno de admiração. Verdade. Bom, gente, o programa de hoje termina aqui, passou rápido, né? Mas amanhã tem mais a partir das 6 da tarde. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Boa noite.
Flávio Prado. Boa noite. Quarta-feira vamos estar aqui com muita alegria. Quarta-feira? Quarta-feira. Feriado, vai estar aqui. É um prazer. Ao vivaço, Ó, hein? gente, dia 19 tem o lançamento do meu livro no Clube Holmes. Às 7h30, a partir das 7 da noite. Conto com vocês lá, tá? Depois das 8 estarei lá. Boa. Beijo, boa noite, gente. Tchau. Esse aqui é aqui. Valeu. Tchau. Tchau.